trazendo toda essa parte, inteligência emocional, todo esse lado desse momento que nós estamos passando agora, enfrentando esta pandemia, né? Trazendo o fato crítico e atual. Como que a gente faz referente à fome emocional? Porque é compulsível emocionalmente, né? Então, de que forma a gente pode estar relutando a situação? Acho que cabe a mim, cabe a algumas pessoas sobre essa nossa situação de estar compulsivamente, né, na parte de fome emocional mesmo. Acho que eu colocaria aqui dessa forma. De que forma a gente pode estar relutando a isso? Perfeito. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu quero deixar bem claro algo que eu tenho falado já com os meus clientes, que está tudo bem em você estar tendo qualquer tipo de problema emocional, você está tendo qualquer tipo de dificuldade nesse momento de quarentena. As pessoas, elas sim terão vários quadros agravados, várias dificuldades por estar em isolamento social, que é um momento necessário, mas é claro que deixa algum tipo de sequela, vamos dizer assim. É claro que isso pode, depois que isso tudo passar, as pessoas podem muito bem ir retornando às rotinas normais e deixar isso de lado. Mas é claro que isso vai deixar algum tipo de problema emocional. Por quê? Porque o próprio isolamento, as pessoas elas estão ficando ociosas boa parte do dia. Então isso por si só pode levar elas a quererem suprir essa ociosidade de alguma forma. É muito tempo para pensar e muito pensamento para sentir ansiedade e a ansiedade para comer. Muita disposição. A pessoa... Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande de pegar o celular, entrar no aplicativo de entregas e pedir um sandubão para que você tenha alguma coisa para fazer no seu dia, né? Então, assim, o que é que eu estou propondo para os clientes? Primeiramente, eu deixar claro, olha, vai ser mais difícil do que se as coisas estivessem normal. Vai ser, a gente tem que entender que é mais difícil e não ficar tentando negar isso, porque isso vai trazer até um pouco mais de sofrimento para as pessoas, elas acharem que elas têm a obrigação de saber se sentir ótimo durante o processo da quarentena. Mas é claro que você pode sim ter qualidade de vida e conseguir diminuir essas questões. A primeira questão que eu recomendo é a prática do mindfulness. O mindfulness é basicamente um exercício de atenção plena que ajuda você a treinar o seu cérebro a focar mais no momento, no aqui e no agora, e menos em pensamentos mirabolantes. Isso por si só diminui a ansiedade, diminui esses pensamentos intrusivos e automáticos que acompanham a ansiedade, e a ansiedade por si só muitas vezes leva a pessoa a querer comer algo para poder suprir aquela ansiedade. Então recomendo aí que você faça 2 minutinhos por dia, de preferência 2 vezes por dia, um mindfulness caso você esteja tendo esse problema. Uma forma rápida, para quem não conhece o mindfulness, quiser aprender uma forma super simples de fazer, põe 2 minutos no seu relógio, fecha os olhos e presta atenção na respiração. Pronto, só isso. Presta atenção no ar entrando, no ar saindo, e só isso. Quando você perceber que você desviou a atenção para outra coisa, volta a atenção para a respiração. E assim você vai estar treinando o seu cérebro, ó, foca aqui, foca no momento, foca no agora. Beleza? Bom, fora isso, o que mais? Você conseguir preencher o seu dia com coisas que te trazem algum tipo de bem-estar. Você sair um pouco da ociosidade. O que você pode fazer nesse momento, se você está ficando muito ocioso? Primeiro, existem muitos canais no YouTube, mesmo que você encontre, de pessoas ensinando você a fazer exercícios físicos dentro de casa, com segurança, com tranquilidade. E é algo que vai te ajudar com várias questões. Vai te ajudar não só com sua saúde física, com emagrecimento, com hipertrofia, seja com o que for, como com sua própria saúde mental. Quando você faz exercício físico, você libera hormônios e neurotransmissores que vão inibir áreas de dor, áreas de ansiedade, vão te ajudar até mesmo com ansiedade, depressão, tá? Então tem todo um estudo sobre como é que a endorfina, a serotonina que são liberados durante o exercício podem te trazer esse bem-estar. Então dedica aí 1, 2 horas do seu dia que se dedicar para fazer exercício físico, já é um baita de um tempo que você preencheu fazendo alguma coisa que vai te agregar. Praticar um hobby, alguma coisa que você gosta, né? Então, sei lá, ao invés de preencher isso com um alimento,
Você pode preencher com algum hobby. Por exemplo, eu gosto muito de tocar violão. Talvez você goste, você tenha algum instrumento que você gosta de tocar. Talvez você tenha um filme que você quer assistir. Talvez você tenha um... A gente tem que tomar cuidado com filme, só porque às vezes filme é gatilho para a pessoa querer comer. A pessoa começa a assistir seriado. É jogo também. Jogo. Tem gente que gosta. Eu gosto de jogar videogame. Então, assim, é algo que você pode suprir e que vai ser uma forma de você conseguir sentir um prazer temporário, que não tem problema nenhum em você ter isso na medida correta, e que vai suprir essas questões todas. Então, principalmente, aprender a controlar a ansiedade, focar mais no momento e preencher o seu dia com atividades prazerosas. Na realidade, acredito que muitas poucas pessoas conhecem o grande poder que tem a respiração. Sim. Porque até então, tem o exemplo aí, do qual você fez, mas se nós começarmos a respirarmos muito mais rápido, nós estamos criando um momento de ansiedade para o nosso cérebro, como se a gente estivesse ansioso. A partir do momento que nós relaxamos, que nós nos compusermos de uma forma mais calmo, mais relaxados, tudo mais, até o nosso cérebro funciona de uma maneira diferenciada, né? É isso que você acabou de falar. A nós nos mantemos dentro do nosso eu, que faz com que nosso batimento cardíaco funcione corretamente, nossa higienização para o cérebro fica muito melhor. Eu acho que seria isso a linha, né? Inclusive, as pessoas elas tendem muito a pensar que elas precisam mudar as emoções delas para que elas possam mudar comportamentos. E eu digo que muitas vezes você precisa fazer o processo contrário, você precisa mudar comportamentos para mudar as suas emoções. Por exemplo, existem estudos lá, até tem um grande canal que é o tal do Metaforando, ele mostra muito sobre microexpressões faciais e tudo mais, e com isso existe todo um estudo sobre como que você forçar uma expressão facial relacionada a uma determinada emoção pode começar a liberar, a sinalizar para o seu corpo algum tipo de emoção diferente. Então você aprender, por exemplo, quais são os músculos corretos de um sorriso verdadeiro e forçar esse sorriso em alguns momentos pode te fazer começar a sentir um bem-estar. E da mesma forma, o seu corpo, se você está respirando de uma forma que representa para ele ansiedade, você vai sentir medo, vai sentir ansiedade. Se você está respirando de uma forma que representa calma, o seu corpo começa a perceber calma. Então, existem sim muitos estudos que vão mostrar não só a questão de hormônios e neurotransmissores, mas o próprio processo de lentificação de ondas cerebrais. Esse processo de ondas cerebrais é bem complexo, mas, resumidamente falando, geralmente, quando nós estamos em estado de vigília, quando nós estamos em qualquer processo que requer atenção, nós temos um padrão de ondas cerebrais beta, e que essas ondas cerebrais, elas em excesso, elas podem gerar um quadro de estresse, de ansiedade. Em excesso, eu falo o seguinte, a pessoa ela tem apenas esse tipo de padrão e tudo, isso pode representar um quadro de ansiedade, de estresse. Se você consegue, então, durante a respiração, começar a lentificar, deixar essas ondas cerebrais mais lentas, chegando em ondas alfa, seja o que for, que é geralmente o que a gente alcança durante o processo de meditação, você já começa a sinalizar para o seu corpo um processo de mais tranquilidade, relaxamento, de mais foco no momento presente. Então, sim, a respiração tem um grande papel, as expressões faciais têm um grande papel, seus comportamentos, a forma com que você fala. Você consegue propositalmente, com seus comportamentos, mudar suas emoções. Não fique esperando as suas emoções mudarem para os seus comportamentos mudarem. Comporte-se de forma diferente para que as emoções mudem. A gente montou uma pergunta aqui sobre efeito placebo, só que eu vou um pouco além. A gente sabe que é comprovadamente eficaz, só que existe um fenômeno que eu comprovo quase que diariamente, que é o efeito contrário. Um remédio, um medicamento que notoriamente ele faz bem, comprovadamente ele é eficaz, porém ele não funciona. É a mesma relação? Perfeito. Então, vamos lá.
Primeiramente, vamos falar sobre o porquê que alguns medicamentos eles não funcionam. Vamos pegar antidepressivos. O antidepressivo ele tem um problema. Primeiramente, deixar claro que algumas pessoas precisam de medicação, tá? Em alguns casos, a pessoa precisa estar fazendo acompanhamento psiquiátrico, não quero desestimular ninguém nesse sentido. Só que, muitas vezes, a prescrição de um medicamento, de um antidepressivo, é meio num jogo de tentativa e erro. O psiquiatra, ele não tem uma clareza total do que é que ele precisa receitar para aquela pessoa, porque realmente não tem como ele saber no primeiro momento. Porque vamos pensar o seguinte, a depressão, ela pode ter inúmeras causas diferentes. Em alguns casos, ela vai ter, por exemplo, uma deficiência de serotonina, né? Uma baixa disponibilidade de serotonina na fenda sináptica e tudo mais. Só que em alguns casos não é serotonina. Em alguns casos é noradrenalina que está faltando. E aí o que acontece é o seguinte, como é que o psiquiatra vai saber qual que é a deficiência que você está tendo? Geralmente você vem com um sintoma. Ele não consegue fazer. Geralmente a gente não identifica essa deficiência com o exame de sangue, porque não importa muito qual que é a concentração sanguínea que você está tendo desses neurotransmissores. O que importa é na fenda sináptica, é onde os neurônios estão se comunicando. Então, basicamente, existem alguns medicamentos que eles são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que eles vão justamente estar inibindo a serotonina de ser recaptada, ou seja, retirada da fenda sináptica. Em alguns casos aquilo vai funcionar bem, mas e se o problema da pessoa não for uma deficiência de serotonina? E se o problema da pessoa for o processo de noradrenalina? Ou se não for nenhum dos dois, se for uma causa meramente emocional? Ou enfim, embora a própria questão emocional por si só pode levar a deficiência de serotonina também, mas enfim, a questão é que muitas vezes vai ser ali um jogo de tentativa e erro. E aí geralmente o psiquiatra ele vai começar receitando alguma medicação que possui menos efeitos colaterais, e aí se ele perceber que não está funcionando bem, ele vai trocar, que é a forma com que deve ser mesmo. Mas é por isso que em alguns casos a pessoa não sente o efeito de imediato. E, infelizmente, a pessoa ela provavelmente vai, ao longo do tempo, se ela continuar tendo uma utilização constante de um antidepressivo, começar a desenvolver tolerância. E ela vai começar a precisar aumentar a dose de antidepressivo por uma questão simples. Os nossos neurônios eles conseguem se adaptar àquilo que nós damos a ele. Então, se de repente a gente começa a inibir a recaptação da serotonina, nossos neurônios vão começar a criar mais transportadores, mais canais para poder recaptar essa serotonina. E aí você vai ter que aumentar a dose ou mudar a sua estratégia. Então, sim, e além disso, você vai... a própria serotonina, ela vai ter efeitos que não vão atuar em uma única questão, vai atuar em outras questões também do seu corpo, em outras questões fisiológicas, né? A serotonina, ela não tem a única função de te trazer um sentimento de bem-estar. Então, por isso que às vezes você vai começar a ter alguns efeitos colaterais e tudo mais, tá? Então, assim, existem muitos casos, existem sim casos que a depressão parece ser genética, que a pessoa precisa ter ali uma medicação controlada. Algumas pessoas têm resultados bons com medicação, mas em muitos casos, trabalhar aquelas causas psíquicas que estão por trás de cada problema emocional vai ter um efeito que vai ser menos invasivo com relação a trazer tolerância, trazer efeitos colaterais, e em alguns casos até mais garantido. Claro que cada caso é um caso, né? A pessoa que ela está tendo ideação suicida, se necessário ela precisa tomar uma medicação, ela precisa de uma melhora imediata, mas vai mais ou menos nesse sentido. E a outra questão que você me perguntou sobre o placebo, bom, o placebo, na verdade, algumas pessoas dizem assim, eu lembro que eu recebi uma pergunta uma vez, uma pessoa me perguntou assim, Lucas, a hipnose é só placebo? Aí eu respondi o seguinte, na verdade, o placebo é só hipnose, né? Então, na verdade, o que acontece é que placebo nada mais é do que um fenômeno hipnótico. O que é o placebo? É você receber uma pastilha, um comprimido, seja o que for, que te sugerem que vai te trazer uma melhora, só que aquilo não tem um efeito bioquímico realmente. E você melhora realmente, mas por uma questão do poder da sugestão. E muitas pessoas, o que aconteceu na verdade desde a época
do Mesmer, do Franz Anton Mesmer, do mesmerismo, é que as pessoas elas olharam o seguinte, olha só, se isso aí é só poder da sugestão, então não presta. E elas deixaram de lado, como se aquilo ali fosse irrelevante. E nós da hipnose resolvemos olhar para esse poder da sugestão e falar, peraí, isso aqui tem um potencial. Então, muitas pessoas elas acham o seguinte, que se é placebo não presta, mas peraí, se a pessoa está melhorando, é porque está tendo alguma coisa acontecendo, vamos estudar isso. E a gente que trabalha com hipnose, a gente está trabalhando isso, a gente quer estudar, tá, mas por que a pessoa está melhorando só por conta de uma sugestão? E a gente tem laboratórios, existe um seriado muito legal que chama Mindfield, quem quiser acompanhar é muito legal, tem Mindfield, que tem vários episódios e um deles é justamente sobre o poder da sugestão, em que eles vão em um laboratório que existem vários pesquisadores especialistas em entender o poder da sugestão, o poder do placebo. Querendo ou não, eles estão estudando hipnose. Inclusive, ele chega a citar a hipnose nesse episódio. Ele chega a falar, não, todos nós aqui estamos estudando poder da sugestão, fenômenos hipnóticos. Então, é claro que hoje é uma preocupação da ciência entender isso. E o placebo, ele nos ajuda a entender como que a própria comunicação pode levar a mudanças. A gente deve se atentar a essa questão também.